Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos que vão nos acompanhar, toda a família que vai nos acompanhar nesse culto, nessa quinta-feira, aqui no Japão, em nome de Jesus Cristo, na cidade de Hamamatsu, na província de Shizuoka, no estado de Shizuoka e no país Japão. Você é muito bem-vindo para nos acompanhar na Palavra de Deus. A Palavra de Deus que é eficaz, é viva, é poderosa, é a Bíblia Sagrada, é o Senhor que nos deixou para todos nós, que o Espírito Santo possa revelar para nós nessa noite, em nome de Jesus Cristo, nessa quinta-feira aqui no Japão, que é 20 horas de noite, um calor tremendo, maravilhoso, tudo é de Deus, então vamos suportar tudo em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nada Ele nos dá que não possamos suportar sim, em nome de Jesus. Aleluia. Tudo que Ele criou, Ele fez muito bem, na medida certa, para todos nós, em nome de Jesus. É claro que vai esquentar um pouquinho mais, mas você tem recursos para que você possa se refrescar. Aleluia. Porque Ele não deu só o calor, Ele deu a água também, que dá para nós nos refrescar, em nome de Jesus Cristo. Você é muito bem-vindo aqui, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus projetos, Deus abençoe a sua vida espiritual. Aleluia, glória a Deus. Glorificado, exaltado o nome do Senhor. Cumprimento o Brasil com bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a toda a nossa família linda e abençoada, nossos familiares, nossos amigos, pastores e pastoras estabelecidos aí no Brasil, nossos patriotas, aleluia, aí do Brasil, em nome de Jesus Cristo. O Senhor abençoe também todos os líderes que estão aí no Brasil, que possa fazer um Brasil melhor, em nome de Jesus. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Cumprimento também o Japão com boa noite, com Bauá. Deus abençoe toda a nossa comunidade brasileira estabelecida aqui no Japão, pastores e pastoras aqui estão com suas igrejas estabelecidas. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Vocês continuem pregando o Evangelho aqui no Japão, para que alcance essa nação japonesa e eles possam voltar para a presença do nosso Deus, para a palavra de Deus, se convertendo, se arrependendo, fazendo a vontade do nosso Deus, se batizando nas águas do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente a todos vocês. Cumprimento também Moçambique, glória a Deus, lá na África. Deus abençoe todos os pastores, missionários, missionárias, aleluia, todos os obreiros que estão aí nesse trabalho árduo aí na África, esse trabalho de levar o alimento para as crianças, levar para os adultos, roupa e tudo mais, e a palavra de Deus que é mais importante, aleluia, que é eficaz e é poderosa. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês aí. Muitos entraram na nossa live, muitos entraram também para em contato conosco. Deus abençoe a todos vocês, aquele que eu não fiz contato, aquele que eu não acertei com um amigo, que Deus me perdoe, aleluia, que me perdoe também, irmãos, que é muitos, então nós temos que estar vendo em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Cumprimento Lazimi, meu amigo, glória a Deus. Que vídeo maravilhoso da montanha aí, irmão, do monte aí, glória a Deus, a cara de velho, lindo, maravilhoso, você e sua futura esposa, irmão, glória a Deus. For orar no monte, Deus vai abençoar essa união, esse casal, em nome de Jesus Cristo. Continue fazendo a obra, continue fazendo a vontade de Deus, aleluia, e nós estaremos orando aqui, eu e minha esposa e a igreja, para a sua vida, para a sua família, aleluia, para o seu casamento de agosto, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente. Sua esposa é bonita, vocês são um casal bonito, aleluia, abençoado, porque você encontrou ela em cima do altar, aleluia. Meu irmão, é a bênção de Deus na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Glorificado, exaltado o nome do Senhor. Irmãos, meus queridos, meus amados, vamos lá em nome de Jesus para o culto, para Salmos capítulo 12, a partir do versículo 1 ao versículo 8. Vamos ler para já da introdução do culto, depois estaremos na palavra e vamos fazer a vontade do nosso Deus, que diz assim o nosso tema de hoje: a tentação do homem, aleluia. Você já pensou nisso? Jesus foi tentado, aleluia, lá no deserto, Jesus foi tentado, mas
E o homem? Qual que é a tentação do homem? Aleluia, glória a Deus. Vamos ler aqui Salmos 12, que nós já vamos ter algumas ideias, alguns focos para que nós venhamos a meditar juntos. Auxílio contra a falsidade. Já começa aí. Vou ler de novo. Auxílio contra a falsidade. Ao mestre de canto para instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte, ó Senhor, todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Aleluia. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Aleluia. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candinho de barro, depurada 7 vezes. Meu Deus, glória a Deus. Sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Irmãos, eu quero fazer uma oração antes. O tema hoje é poderoso, o tema hoje é guerra espiritual. Então vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo venha revelar a todos nós. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Pedimos ao Senhor Espírito Santo que esteja aqui conosco para revelar essa palavra. Eu sou o menor de todos aqui, que o Senhor fale aos meus lábios, para que entre no coração de todos nós a palavra do Senhor, revelada pelo Senhor. Aleluia. Nos protege, nos guarda pelo poder do Senhor. Estende suas mãos a essas vidas que vão nos assistir, aonde eles estiverem, que nação que eles estiverem, que seja abençoados e protegidos pelo Senhor, com o muro de fogo do Senhor, em nome de Jesus Cristo, com a sua armadura, com o capacete de salvação, e o santo e glorioso nome do Senhor venha ser glorificado para hoje e para todos sempre, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, glória a Deus, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Esses salmos, aleluia, que fala a respeito da falsidade, glória a Deus, é o que nós encontramos. Deixa eu baixar um pouquinho o nosso aqui fundo, glória a Deus. O que nós vemos realmente, muita falsidade, muitas pessoas, aleluia, se aproximando conosco, através de nós, se aproximando conosco, aleluia, com falsidade, com coração fingido, e bajuladores, aleluia, só aproveitadores, que nós estamos vendo. Só que o Senhor está dizendo, por causa da opressão, versículo 5, por causa da opressão dos pobres e dos gemidos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Glória a Deus. Irmão, todos nós, desde o princípio, desde a fundação, glória a Deus, somos perseguidos. Da mesma forma que Adão e Eva foram perseguidos pela serpente. Então, vem, aleluia, decorrendo, conforme vai nascendo mais vidas, conforme vai enchendo de vidas de homens e mulheres, pensadores, e uma série de coisas, no mundo, cada vez mais vai desencadeando algo que é onde o Satanás está trabalhando, que é justamente, aleluia, justamente o que fala aqui em Salmos, a falsidade. A falsidade é uma coisa que nós trabalhamos e guerreamos, porque Satanás, ele é falso, aleluia, ele é o pai da mentira. Então,
usa muitas pessoas, usa quem ele quiser, aleluia, para que na falsidade faz com que você entre em atrito com o teu irmão, que você não venha a amar o teu irmão, mas venha a odiá-lo, aleluia. Perseguições que acontecem, principalmente aqui, nós estamos no Japão, tem trabalhos nas empresas, nas fábricas, e muitas pessoas degradeiam, brigam, perseguem, aleluia, não vai com a cara da outra, não gosta da outra. Serviços aqui são árduos, são pesados, então pessoas que falam mal da outra. Depois que apareceu então esse Facebook, o Instagram, aí que piorou mais ainda, aleluia, porque pessoas realmente com a sua falsidade, que muitas vezes nem é da índole dela, nem é de dentro dela, mas tem a pequeno membro que nós temos que chama-se língua, que persegue a qualquer pessoa. Qualquer pessoa que fala, né? Porque Jesus falou que contamina não é o que entra, é o que sai. Então, o que você, dependendo do que você vai falar, aleluia, você prejudica o teu irmão, você prejudica uma pessoa, você adoece uma pessoa, você leva a pessoa a um desespero, né? Quer ver falsidade maior? É a política, não é verdade? Então nós já vivemos isso já vem desde os tempos, desde 2000 anos atrás, vem desde o começo, desde o jardim do Éden. Então nós estamos vivendo isso e nós temos que dar um basta nisso, aleluia. O Senhor quer te guardar, porque as palavras dele, versículo 6, as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candinho de barro e decorada 7 vezes. Então Deus, quando te promete alguma coisa, quando você está na presença dele, que você o busca, que você, primeiro que você já começa a não falar palavras torpes, você muda, o teu pensamento é moldado, é transformado, é desse jeito que está falando aqui a palavra do Senhor, são palavras puras, refina, começa a refinar a palavra sua, você já não fala mais palavrão, palavras torpes, você não persegue mais seus irmãos, você quer mais ajudar, abraçar, você quer mais amar, porque o amor de Deus entra em você, aleluia. E nós temos um que anda conosco, que esse aí é puro, perfeito, amoroso e educado, se chama Espírito Santo, glória a Deus. Então nós estamos vivendo algo, aleluia, que se nós não prestarmos atenção e não buscarmos nesse Deus, e não entender que tem um Espírito Santo em nossas vidas, que transforma, muda, cura, liberta, convence do pecado, juízo da justiça, nós vamos para o fundo do poço. Uma palavra ou uma frase que falar de você, qualquer coisa, vai te levar ao desespero, vai te levar a você ter dor de estômago, dor de cabeça, é aquela perseguição, sabe aquela conversa? Eu dou um boi para não entrar nessa briga, mas dou uma boiada para não sair, sabe isso? Então, existe uma saída para todos nós, para você e para mim, para o ser humano, que é você guardar o amor, a fé, a esperança, a perseverança e a obediência. É você viver isso, é você fazer como Tiago, tardio para falar e pronto para ouvir. Está escrito em Tiago, no livro de Tiago. Eu guardo muito isso, tardio para falar e pronto para ouvir, né? Porque qualquer palavra que você envia para o seu irmão, dependendo da palavra que você falar, palavra de acusação, palavra de desespero, desprezo também, né?
Às vezes a irmã arruma um cabelo, deixa o cabelo bonito, põe uma roupa bonita e vai na igreja. Aí as irmãs que vê começam, sabe, a linguaruda. Nossa, irmã, o que você fez no seu cabelo? Que isso? Para que fazer isso? Está entendendo? Por inveja. Então tudo isso leva as pessoas, e nós vamos estudar hoje a tentação do homem. Essa é a tentação da mulher e do homem, os próprios da criação, que são terríveis. Pessoa que você contava, pessoa que você acreditava, pessoa que você andava junto, você que tratava de amigo, de amiga, aleluia, que um dia te traiu, mesmo dentro do casamento, a pessoa te traiu, é terrível, machuca pro resto da vida, fica aquela coisa dentro do coração, dentro da alma, que você não esperava da pessoa, e aconteceu, porque Satanás entrou no casamento, entrou no casal, entrou naquela vida, e usou ela para destruir, tudo que era lindo, maravilhoso, tudo que era amoroso, entrou para destruir. Isso é um bom ensinamento para quem vai se casar. Vão ter, irmão, tentações, vão ter perseguições. Se prepara, fica firme, vigia. É como diz Jesus, vigia. Então, em todos esses momentos, todo tempo, todo instante, nós temos que vigiar, principalmente nossa língua. Gostamos de estar em rodinhas, conversando, falando isso, falando aquilo, apontando pessoas. E nós somos tentados a todo momento, a todo instante. Não tem uma pessoa que pode falar assim: não, eu não sou tentado. Tudo bem, você pode até falar que você é tentado, porque você está revestido, você entende que você está revestido da armadura e do capacete de salvação. Toda a tentação que vier, toda a seta maligna, todo dardo inflamado que vier, você dá glória a Deus e passa por cima. Toda palavra que for falada sobre você para destruir a sua vida, você não está nem preocupado, porque quem cuida da tua vida, aleluia, é aquele do alto. Quem cuida da tua vida é o Senhor, nosso Deus. Quem cuida dos teus caminhos, da tua vida, quem tem um muro de fogo na tua presença, na frente de você, é aquele Senhor que é o Deus Todo-Poderoso, que vai na tua frente, que vai na tua retaguarda, está sempre andando com você. Por quê? Porque você sempre está na palavra de Deus, você sempre está na presença do Senhor, você o adora, você o ama, você busca, você é sincero com Ele, aleluia. É o único que nós podemos chamar de amigo, é o único que nós podemos estar com Ele, é o único que nós podemos dar valor, e é o único que nós devemos nos entregar, é justamente ao nosso Deus, aleluia. No mundo que nós vivemos, na falsidade que nós encontramos, em tudo que está falando aqui nesses salmos, aleluia, tudo que está dizendo nesse salmo, que é para que nós venhamos nos preparar. Desapareceram os piedosos, os fiéis, desapareceram. Muito difícil nós encontrarmos agora. É muita assim, você já desconfia a pessoa que se aproxima de você. Se você não tem um conhecimento, tem uma intimidade, se você não anda com a pessoa, é muito difícil. Mesmo andando, muitas vezes você é traído. Agora imagina se você não conhece. Então nós estamos vendo isso, trancafiados, aleluia, atrás das grades, com medo, com receio de tudo. Mas quando nós temos esse Deus Todo-Poderoso, vamos lá para Lucas capítulo, que é a palavra de hoje, Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1, versículo 44, vamos lá, vamos meditar. Por enquanto nós estávamos só na introdução, para você ter uma ideia, para você ter um facho, para você entender,
aleluia, a respeito de Salmos. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1 ao versículo 44, glória a Deus, aleluia. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra de Deus: a tentação de Jesus, aleluia. Jesus cheio do Espírito Santo, é o que nós acabamos de falar agora há pouco. O Espírito Santo está conosco, então nós devemos buscá-lo para ser cheio do Espírito Santo. Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Aleluia. Até aqui vamos meditar nessa palavra. Por que Jesus foi levado e foi tentado, aleluia, e ele não se entregou? Porque ele estava saciado da palavra de Deus, uma ligação com Deus. E é a mesma coisa que ele nos ensina aqui. Se você tem uma ligação com Deus, se você está na presença de Deus, se você tem uma intimidade com Deus, com a palavra de Deus, nenhum diabo, aleluia, vai te convencer a fazer alguma coisa que não esteja na palavra de Deus. Nenhuma pessoa que se aproximar de você, você logo, com discernimento de Espírito, cheio do Espírito Santo, você já vai entender o que aquela pessoa quer. E nós vivemos isso e sabemos disso. Aleluia. Porque muitas pessoas chegam em você e falam assim: irmã, mas você tem uma vibração assim, é porque a pessoa não sabe dar o nome. Você tem uma vibração boa que eu sinto em você, é porque a pessoa não sabe dar o nome. E você que tem isso, fala: não é vibração não, minha filha, é a presença do Espírito Santo mesmo. Já vai ensinando, já vai evangelizando essa pessoa. É a presença do Espírito Santo. Você está em algum lugar, na faculdade, no seu trabalho, em qualquer escola, ou então dentro do ônibus, qualquer lugar, chega a pessoa e encosta com você: nossa, eu estou sentindo algo diferente quando eu chego perto de você. Você fala: não se preocupa não, que é a presença de Deus mesmo na minha vida. Categoricamente, direto, e para honrar o nome do Deus Todo-Poderoso. Porque quando você honra o nome do Deus Todo-Poderoso, Deus honra você. Aleluia. Não deixa que nada venha, nenhum dardo venha sobre a sua vida, nenhuma palavra de desprezo, uma palavra que possa querer te destruir. Aleluia. Porque você quer saber se uma pessoa, você quer destruir uma pessoa, quando você fala para ela que ela está feia, que ela está com uma roupa muito extravagante, ou então uma roupa muito feia, não ornou para você. Existe tipo de pessoa, aleluia. Mas você, quando está cheio do Espírito Santo, você nem está nem aí com isso aí. Você não está nem aí com a cor do teu cabelo, com o teu cabelo, você está nem com a tua roupa que você está usando, você está com a presença revestida do poder de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Não é roupa que faz, não é roupa que vai levar você para o céu, não é roupa que vai levar você para a salvação, não é cabelo que vai levar você para a salvação. Aleluia. Não é nada disso. Não é a beleza exterior, eita Deus poderoso, é a beleza interior. E a beleza interior está dentro do Espírito Santo. Aleluia. Procura entender isso, gravar isso e colocar no teu coração, que a beleza sua é a beleza interior, porque a exterior Deus vai apresentar a você. O Espírito Santo mostra para as pessoas você. E você pode ver aonde você vai, a pessoa já sente. Já me apresentaram para algumas pessoas, a pessoa fala assim: ó, esse aqui é o Reis. A pessoa olha para você e fala assim:
o senhor tem um semblante diferente. Eu sinto algo, uma felicidade no Senhor. Aí a outra pessoa que te conhece fala assim: não, é porque ele é pastor. Pelo semblante já percebe. É desse jeito, irmãos. Aonde você anda. Sabe por quê? Porque você anda, quem está com você? Quem está andando com você, passo a passo? O Espírito Santo. Por quê? Você está meditando na palavra, você está pregando a palavra, você está orando, você não sai de casa sem pedir para que ele te acompanhe, você não dirige seu carro sem você pedir que ele te acompanhe, você não vai para o seu trabalho sem você chegar dentro do seu trabalho e fazer uma oração para você entrar. Aleluia. Em qualquer lugar que você vai, você está sempre na presença do Senhor, você não desvia sua mente para a direita nem para a esquerda, você está sempre ligado no alvo. Aleluia, glória a Deus. Nada te tira da presença do Senhor. A sua visão é uma só, a sua mente é uma só. A sua mente se chama Jesus Cristo. Olha o que Jesus mostrou para nós aqui na tentação que ele teve. Aleluia. Ele falou assim: ó, nem de pão viverá o homem. Não só de pão viverá o homem. Aleluia. Mas sim de toda a palavra. Versículo 5: e elevando-o, mostrou-lhe no momento, todos os reinos do mundo. Olha só a atitude do Satanás, mostrando todo o reino, aleluia, para ver se convencia Jesus de tudo que ele poderia ter e reinar. E nos dias de hoje as pessoas estão indo nas igrejas para buscar chave de carro, chave de casa, salários bons, né? Prosperidade inteligente, né? Aí leva um copo de água para casa, diz que aquele copo de água é abençoado, e uma caneta, uma torre, né? Tudo isso. Mas contra isso tem que deixar um dinheiro, né? Para a sua prosperidade. Diz que isso aí é a sua fé. A sua fé não está em coisa material nenhuma. A tua fé é espiritual. A tua fé está lá no alto. A tua fé só está com o Espírito Santo que anda com você. Aleluia. A tua fé é espiritual. Não tem nada que venha tomar o lugar de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Não, de maneira nenhuma. Glória a Deus. E é dessa forma, irmãos. Disse-lhe, versículo 6, disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Mentira do diabo. Tem nada dele. Quem criou foi Deus. Portanto, se postado me adorares, toda será tua. Mas Jesus respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Glória a Deus. Isso é para nós aprendermos. Ao nosso Deus nós temos que adorar, e somente a Ele nos dá culto, como nós estamos fazendo hoje, cultuando ao Senhor, aleluia, valorizando a palavra do Senhor, andando nos caminhos do Senhor, adorando ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é invisível, mas Ele é real. Você sente Ele, Ele fala na tua alma, porque quem te deu a alma e o Espírito foi quem? O Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará e a teu respeito que te guardem, e
Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Aleluia. Mas o diabo conhece a palavra, né? Lúcifer foi jogado para baixo com um terço dos anjos. Eles conhecem a palavra e está por aí. Respondeu-lhe Jesus, dito está: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Só isso, curto e grosso. Não tentará o Senhor teu Deus. Mas é verdade. É isso que nós temos que ter. A soberania. Aleluia. A majestade, a grandeza e o poder está acima de todos os homens. Está acima de todos os ricões. Está acima de todos. Não existe. Todo homem é limitado. Rico ou não rico, tendo ou não tendo, é limitado. Aleluia. Não é eterno. Não é eterno aqui na terra. Todo homem, presta atenção no que eu estou falando, todo homem não é eterno aqui na terra. Glória a Deus. O único eterno é o Deus Todo-Poderoso, é Jesus Cristo agora, com o corpo glorificado, é o Espírito Santo que faz morada em você, que é o Espírito de Deus. Esse é eterno, e Deus é eterno, e nós também seremos eternos, se nós fizermos como Jesus está fazendo aqui. Não tentará o Senhor teu Deus. Você terá temor ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Você vai menear sua cabeça, baixar sua cabeça, orar, falar com o Senhor, pedir perdão dos seus pecados todos os dias, porque todos os dias nós pecamos inconscientemente. Aleluia. Então, irmãos, a verdade é uma só. É uma só. Somos tentados. Aleluia. Que nascemos com pecado, mas podemos andar assim na presença de Deus, com temor, com alegria, com paz, com mansidão, fazendo a vontade de Deus, lendo as Escrituras para aprender como devemos nos comportar aqui na terra, fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Tira essa preguiça de lado, tira essa mal vontade de lado e olhe nas Escrituras do Senhor. Se esforce para isso, para que você venha conhecer. Talvez você nunca leu, só ficou ouvindo, só ouve as pregações, vai na igreja, tudo, mas nunca leu a palavra. Você tem que ser a primazia. Então você tem que pegar a palavra de Deus. Você não é você ficar ouvindo só, não é você ir só na igreja, não é você só ir na escola dominical. Não, você pegar a palavra e ter uma intimidade com a palavra, para o Espírito Santo revelar para você qual o plano e o propósito de Deus na sua vida, qual é o seu chamado. Aleluia. Versículo 13: passadas que foram as atentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. O que ele quis dizer isso aqui, até o momento oportuno? Apartou dele o diabo até o momento oportuno. Quando tiver a próxima oportunidade, ele iria atacar de novo. Como nós estamos na presença do Senhor, pedimos perdão ao Senhor, nos batizamos nas águas, batizamos no Espírito Santo, andamos com o Espírito Santo, andamos na palavra, meditando, orando, tudo, mas somos tentados, somos perseguidos. Aleluia. Glória a Deus. E muitos no meio do caminho desistem no meio do caminho. Muitos desistem. Muitos pastores desistem no meio do caminho, caem na conversa do diabo e vai pecar. Muitos estão dentro da igreja, mas estão no pecado. Por quê? Cai na conversa do diabo. Não anda no fruto do Espírito, anda no fruto da carne, pensando que está enganando a Deus, está enganando ao Espírito Santo, está enganando ao Senhor Jesus.
Eles são onipotente, onipresente, onisciente, conhecem você, meu irmão. Só que eles estão ali esperando que você se arrependa. Aleluia. Esperando que você entenda que o seu arrependimento, Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Aleluia. Então, quanto mais depressa possível que você se arrepender e voltar para os braços do Senhor, o diabo não terá momentos mais oportunos de tentar você. Não terá mais momentos desses que você não vai aceitar. Por mais que venha a perseguição, por mais que venha a doença, por mais que venha as palavras para que você desista de ser crente, desista de andar na presença de Deus, desista de ir na igreja, por mais que venha isso, você nunca desista de Deus, jamais, porque a sua eternidade, a eternidade está nos esperando, as moradas que o Senhor está preparando, está nos esperando. Jesus vem buscar sua noiva, aleluia. Então, meu querido, se esforce. Talvez você estava na igreja, talvez você estava na presença, talvez alguém chegou e tirou você, e você desistiu no meio do caminho. Pessoas usadas pelo Satanás, ou então o próprio Satanás não tirou você, você desistiu. Volte para os caminhos do Senhor. Depois que Jesus é tentado e Satanás está esperando o momento oportuno, Jesus volta para Galileia e principia a sua missão. Depois que ele é batizado nas águas com João, no Rio Jordão, que desce a pomba, o Espírito Santo sobre ele, abre o céu, o pai fala: esse é meu filho, de quem me comprazo, aleluia. Ele vai, o mesmo Espírito leva ele para o deserto para ser tentado, ele vence a tentação, vence o diabo, aleluia. Ele vai começar a missão dele, olha só, hein? Vai começar a missão dele. Por isso que nós falamos, muitas pessoas que entram no estudo para o batismo, vai ser batizado daqui uma semana, por exemplo, ou daqui um mês vai ser batizado, aí vem para o estudo do batismo, para ser batizado nas águas, ele vai ser perseguido, vai ser tentado, porque o diabo não quer. Por isso que nós falamos, vigia, ora, a gente ora as pessoas. Quantas pessoas nós já vimos que veio para fazer o estudo para o batismo e de repente desiste no meio do caminho? Aleluia. Então, na verdade, você tem que ensinar para que ele possa orar. E você que está dando o estudo, que dá, ou pastor, ou membro, ou quem for estiver dando estudo, tem que se revestir, tem que orar por essas pessoas, por esses irmãos que vão ser batizados, tem que orar, tem que jejuar, porque é uma guerra espiritual, irmão. Nós vivemos uma guerra espiritual, ainda mais agora. A guerra é grande. É uma guerra, se nós nos vigiarmos, não vigiarmos, nós caímos também. Aleluia. Veja Jesus, o que aconteceu com Jesus, hein? O Filho do Pai, Filho de Deus. Olha só. Então Jesus, no poder do Espírito, olha só, depois que você é batizado nas águas, você recebe o Espírito Santo. Ele já está com você. Aí ele vai te ensinar, vai te mostrar. E aquele que tem desejo vai ler a palavra do Senhor, vai estar na igreja, está com boa sede. Acontece com a gente.
E acontece com todos, sem exceção. Depois muitos desistem no meio do caminho, porque às vezes quer uma oportunidade na igreja, mas aí o pastor não dá. Por que não dá? Porque não está preparado ainda, dá oportunidade para aquele que está mais antigo, então porque ele chegou agora, aquela coisa toda, porque Deus fala com o pastor. Aí a pessoa não foi chamada, só que acha ruim, sai da igreja, vai para outra igreja, aí fica pulando de igreja em igreja, aquela coisa toda. Não entendeu que o Espírito Santo que dirige a vida dele. Não entendeu que o Espírito Santo que dá o conhecimento da palavra. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Aleluia! Jesus prega em Nazaré. Nazaré é a terra dele, onde ele nasceu, e é rejeitado pelos seus. Olha para você ver. Jesus, que é Jesus, Filho de Deus, foi rejeitado pelos seus. E quantos de vocês não é rejeitado? Quando é na igreja, é na família, é no parente, é no trabalho, é alguma pessoa que rejeitou, é a sua namorada, é o seu namorado, é o seu marido, é a sua esposa, é o seu filho. Quantos? Parente, amigo que você achava que é amigo, rejeitou você. Aquele trabalho que você almejava, aquele trabalho que você queria tanto, é rejeitado. Aquela posição no seu trabalho que você queria tanto, colocar o outro no teu lugar, aquele que chegou depois, e você sentiu rejeitado. Sendo que no reino de Deus os primeiros são os últimos são os primeiros. Você conhece a parábola da vinha, né? Aquele que chegou depois, aqueles que chegaram cedo receberam um denário, e aqueles que chegaram depois receberam também um denário, e aqueles que chegaram cedo reclamaram. É porque já estava mostrando aquela palavra a Jesus, que no reino de Deus todos nós somos iguais. Os primeiros serão os justos serão os primeiros, os mais velhos vão obedecer os mais novos, e é assim. Não tem posição no reino, na eternidade. E nós temos que ser humildes, nós temos que entender isso. Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Ele abriu ali, Isaías estava falando dele. Isaías, que é o messiânico lá do Antigo Testamento, um dos grandes profetas, aleluia, estava falando dele. Mas foi rejeitado. Olha só como é que foi a rejeição dele. Versículo 20: tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ele falou isso para o povo, falou isso na sinagoga, na igreja. Aleluia! Ele estava falando do Rei de Deus, que ele veio para proclamar o Rei de Deus, como nós estamos proclamando. Versículo 22: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este
Disse o filho de José. Olha, ele nasceu lá em Nazaré. José era o pai dele, o carpinteiro, marido da Maria. Disse-lhe Jesus, versículo 23, disse-lhe Jesus, sem dúvida, sentar-me-ei estes provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, tudo o que ouvimos ter-se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu, de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Aleluia, glória a Deus. Irmão, se você nasceu lá não sei que cidade, aleluia, no Brasil, por exemplo, nós somos brasileiros, nasceu lá, que nem eu nasci lá em Quitaúna, na cidadezinha lá de Osasco, da cidade de Osasco, um bairro lá de São Paulo, aleluia, desde criança, fiquei lá, jogava bolinha, jogava peão, fazia isso, jogava papagaio, soltava papagaio, tudo, ia na igreja católica, fui coroinha da igreja católica, quase fui padre, aleluia, e depois desviei, né, adolescente desviei, depois passou o tempo, porque quando você entra na presença de Deus, passou o tempo, passou um bom tempo, aleluia, servi o exército, uma série de coisas, fui estudar, tudo isso, dei faculdade, conheci minha querida, minha amada esposa, pastora Glória, e depois casamos e tudo, e viemos para o Japão, depois voltamos para o Brasil, aí já voltamos convertidos, e aí começou. Já fazem 22 anos de ministério. Então, irmão, mas você chega na sua terra, ninguém acredita que você é pastor, ninguém dá crédito, certo? Eles podem dar crédito para outros pastores, até dentro da sua família pode dar crédito para outros pastores, para outras igrejas, mas para a sua igreja, para você ser pastor, Deus da igreja, tudo, não dão crédito, fica o pé atrás. E assim também são as ovelhas da igreja. Muitas não dão crédito para o pastor, dão trabalho para o pastor. Tem uns bodes no meio das ovelhas. Aí vem uma pessoa de fora, pode ver que é isso mesmo que acontece com os pastores. Sempre vai ter um grupinho que é contra tudo que aquilo que o pastor faz, que acha que isso, que acha que é aquilo, que acha aquele outro, que tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. Você está entendendo? Mesma coisa, Jesus sentiu isso lá, e ele falou logo, de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Então, nós pastores que já vemos e sentimos isso, lemos essa parte aqui da palavra, nós já sabemos que vai existir isso na igreja, que vai existir isso quando você voltar lá na sua terra. Então você já tem que estar preparado. Se Jesus, que é Jesus, foi rejeitado, você também vai ser rejeitado. Mas nem por isso você vai sair da presença de Deus, nem por isso você vai querer se achar. Você não tem que se achar. Quem tem que te mostrar é Deus. Não é porque você voltou lá que as pessoas não vão rejeitar você, que você vai ficar triste, você vai ficar assim, você vai desistir de ser pastor, você vai desistir de pregar a palavra, você vai desistir de orar, você vai desistir de buscar. Não. Te rejeitou, faz que nem Jesus falou, sacode a poeira da sandália e parte para a próxima cidade. Passa para a próxima casa. Não tem problema se os teus estão rejeitando, porque te conheceram lá no passado, e quando vai conversar com você, puxa o passado. Muitos deles falam assim: quem te viu, quem te vê. Não é assim? Quem te viu e quem te vê agora, hein? Fica assim só.
Mas muitos não vão te chamar você de pastor, não vai te acreditar, não vai chamar você pelo seu nome, o seu nome que você recebeu, que Deus deu para você, aleluia, vai chamar você de apelido. É isso. E agora você vai ficar triste com isso? Não. Fique triste se o Senhor apagar o seu nome no livro da vida. Exarrassurimana. Aleluia. Fique triste se o Senhor te rejeitar. Aí você pode ficar triste. Mas ser humano, que é isso, irmão? Ora pela vida dele, ora pela vida da sua família, ora pela vida daquele que está te rejeitando. Aleluia. Te rejeitou? Foi embora da igreja? Amém. Fazer o quê? Então, Jesus, quando foi rejeitado, olha só, versículo 24: e prosseguiu, de fato vos afirmo, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas, presta atenção, versículo 25, na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidão. Quer dizer, irmãos, havia muitas viúvas passando fome, necessidade, mas Elias, que era o profeta do Senhor, foi enviado a só uma viúva. Entendeu a parábola do negócio? Entendeu a palavra de Deus? Então, na verdade, só aquela viúva que estava na presença de Deus, só aquela viúva que acreditava em Deus, só aquela viúva que tinha temor a Deus. Entendeu como é que funciona o mundo espiritual? Por que foi enviado só para essa viúva? Né? Havia também muitos leprosos em Israel no dia do profeta Eliseu, e nenhum deles foram purificados, senão Naamã, o sírio. Por quê? Tinha muitos leprosos naquela época, mas Eliseu, que foi sucessor de Elias, só foi purificado Naamã, o sírio. Por quê? Naamã tinha alguma coisa que Deus queria com ele. Naamã tinha alguma coisa, quebrar o orgulho dele, a prepotência dele. Porque lembra quando o profeta falou, Eliseu nem foi se encontrar com ele. Eliseu mandou o moço dele, vai lá falar para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que é um rio barrento. O que ele falou? Eu pensei que ele vinha aqui pôr a mão na minha cabeça, que ele ia falar comigo umas palavras bonitas a ele, só que orgulho, prepotência, poder que Naamã tinha. Mas não, manda o moço dele aqui e manda ainda mergulhar naquela água barrenta. Não podia mandar num rio mais limpo aí, de Damasco? Não, Deus trata a pessoa. E ele deu meia volta e foi embora. E os oficiais dele falaram: será que é tão difícil você mergulhar 7 vezes no rio ali? E se não fosse uma coisa mais difícil, você não faria para ser curado dessa lepra? Aí ele foi de noite, olha só, foi de noite, mergulhou 7 vezes e saiu limpo. Aleluia. Então Deus, quando quer tratar com uma pessoa, Ele escolhe aquela pessoa e vai tratar com ela. São muitos leprosos, são muitos que estão doentes hoje em dia.
Mas Deus trata com aqueles que Ele quer. Vai receber aquele que quer. Aquele que Ele quer que receba. Certo? E aí que você se atrapalhar. Você pode até orar, pode até pedir, você pode até achar que devia ser diferente. Quando muitas pessoas falam assim, Deus é amor, por que Ele deixa acontecer tudo isso aí? Guerra, pessoas doentes, isso, aquilo. Tem gente que recebe milagre até hoje. Tem milagre, porque Ele é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, vai ser o mesmo de sempre. Tem gente que recebe. Agora, são todos purificados? São todos que estão na presença de Deus? São todos que creem no Senhor? São todos que são todos que querem fazer a vontade de Deus? São todos que amam teu irmão? Guarda os mandamentos de Deus? São todos? Rapaz, tem uns que só estão batendo cartão na igreja e falando que é crente, mas lá fora é outra coisa. Mas não vai receber mesmo. Não vai receber mesmo. Você pode orar, você pode, irmão, derreter fazendo oração, jejum. Se Deus não quiser, pode esquecer, não vai acontecer. E muitos que desistem nessa hora. É nessa hora que Ele quer saber se você é ou não é fiel a Ele. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar aqui. Versículo 28. Todos na sinagoga ouviram essas coisas e se encheram de ira. Olha, porque Jesus falou desse jeito. Eles se encheram de ira. Ficaram irados. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá precipitarem abaixo. Pegaram ele e foram jogar lá no monte, lá para matar ele, Jesus. Ele, está vendo aí? Por quê? Ele está falando a verdade. Ele estava mostrando que ali naquele meio da sinagoga tinha muitos falsos. E o levaram lá, versículo 30. Jesus, porém, passando entre eles, retirou-se. Irmão, você acha que ia jogar Jesus naquele precipício? Simplesmente ficaram atônitos, parados, e ele passou no meio deles. Não chegou a hora dele ainda de morrer. Aleluia. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. E olha só os demônios que tem que bater continência para Jesus. Demônio nenhum. Você, em nome de Jesus, pode expulsar demônio. Você, em nome de Jesus, pode expulsar demônio. Não tenha medo nem receio. Cura de endemoniado em Cafarnaum. E desceu Cafarnaum, cidade de Galiléia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilharam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz. Olha aí. Naquela época as pessoas não usavam muito essa situação de expulsar demônio. Aleluia. Mantia esses demônios lá em cativeiro, em qualquer lugar, mas ninguém se aproximava. Mas quando Jesus chega, eles já vão batendo continência para ele. Quando Jesus chega, eles já vão em alta voz, aleluia, um espírito de demônio imundo bravou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viesse para perder-nos? Bem sei que és o Santo
de Deus, já adorando o Senhor. Jesus, onde chegava, os demônios se arrepiavam. E até hoje, irmãos, no nome de Jesus, você expulsa qualquer demônio. Aleluia, glória a Deus. Mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai deste homem. Aleluia. Porque o demônio ele procura um corpo para ele habitar. E se você não estiver revestido pelo poder do Senhor, com armadura e capacete de salvação, aleluia, ele vai entrar em você. Aleluia. Então, cala-te e sai desse homem. Você tem que falar: cala-te e sai. Porque o demônio quer fazer entrevista. Não tem que ter entrevista com o demônio. Cala-te e sai, em nome de Jesus. Aleluia. O demônio, depois de ter se lançado por terra no meio de todos, saiu deles sem fazer mal. O homem foi liberto. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com que autoridade e poder ordena os espíritos imundos e eles saem? Ficaram todos atônitos, porque eles nunca tinham visto aquilo. Aleluia. Irmão, esse poder está conosco, em nome de Jesus. Sai qualquer demônio. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Aleluia. E depois ele continua: a cura da sogra de Pedro. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma com a febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Aleluia. E ali os discípulos que estavam andando com ele, principalmente Pedro, tudo, que ele foi na casa de Pedro, estavam vendo a obra do Senhor, que também eles nunca tinham visto. Eles estavam vendo, e eles queriam aquilo para eles. Aleluia. Quem não quer isso para ele? Quem não quer? Muitas outras curas ao pôr do sol. Todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias los traziam, e ele o curava, impondo as mãos sobre a cada um. Também de muitos saíram demônios, gritando, dizendo: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabia ser ele o Cristo. Aleluia. Os próprios demônios, espíritos imundos, reconhecia que ele era Filho de Deus. Já sabia. Então Jesus veio para mudar tudo, transformar tudo como mudou. Mudou e transformou, e nós estamos aí para fazer e continuar a obra dele, em nome de Jesus. Jesus vai a um lugar deserto. Olha Jesus, hein? Ia num lugar deserto, sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões os procuravam e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. Quer dizer, eles ficavam falando para não deixar eles. Eles, porém, lhe disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também em outras cidades, pois para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Amém? Até aqui, irmão, esse Jesus maravilhoso, você deve estar com ele, buscar ele, fazer a vontade dele e se render a ele. Busque ele, se renda a ele como Senhor e Salvador da sua vida. Batiza nas águas, busca o batismo com o Espírito Santo, irmão. É maravilhoso, é tremendo. Anda na presença de Deus. Você vai receber esse poder para expulsar demônios. Você vai receber esse poder para viver bem, em paz, mansidão, e sempre ligado para o reino, porque Jesus vem buscar a sua noiva e nós vamos subir junto com ele. Nós vamos viver uma eternidade com o Pai, uma vida após essa. Aleluia. Acabar esse sofrimento, acabar a morte, enterro, problemas, dívidas, acabar tudo, irmão. Vamos viver lá. Fica firme. Aqui só é uma passagem. Peregrinamos. Aleluia.
Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seus caminhos, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo. Fecha teus olhos, aleluia, curva a sua cabeça, vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, do Deus Todo-Poderoso, do Espírito Santo que revelou a todos nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensina, nos mostra o caminho, que nos fortalece a cada dia, aleluia. Que toda tentação que vier no dia, na noite, em qualquer lugar, nós estaremos firmes com a armadura do Senhor, com o capacete de salvação, com a Tua palavra na nossa alma, no nosso espírito, com a mente de Cristo, com a visão de Cristo, aleluia, porque nada vai nos abalar, porque a nossa fé estará inabalável na presença do nosso Deus, uma entrega, meu Deus, sobrenatural, sobre o Senhor, sobre a Tua palavra, sobre a Tua igreja, porque nós cremos, meu Deus, nós cremos esse Jesus, o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, vai ser o mesmo de sempre. Jesus amado, querido, que vive conosco, que nós estamos aqui, nos rendemos a Ti, Senhor, que toda língua possa confessar, todo joelho possa se prostrar perante o Senhor, saber que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aleluia, que cura, que liberta, que transforma, que restaura, que aí está o nosso Espírito Santo, o nosso Consolador, que nos ensina, que nos mostra, que nos revela a palavra, que nos revela o Teu reino, que nos revela uma vida após essa, aleluia, na eternidade. Glória a Deus, aleluia. Toda honra, toda glória somente para o Senhor, Pai. Nós nos entregamos a Ti, entregamos essas vidas que estão nos assistindo, essas famílias e aquelas que vão nos assistir, entregamos todas as nações, todas as famílias, todas as casas, todos os Teus filhos, meu Pai, nas Tuas mãos, para que o Senhor venha abençoar, para que o Espírito Santo venha abrir a mente de cada um, Senhor, e todos possam reconhecer o Senhor como o único suficiente Salvador de suas vidas, batizando nas águas, Senhor, meu Deus, recebendo o Espírito Santo, aleluia, e mudando, Senhor, de vida, mudando, Senhor, meu Deus, os caminhos, os planos, os projetos, porque todo plano, todo projeto, Senhor, meu Deus, todo plano, meu Deus, está nas mãos do nosso Deus, aleluia. Todos os planos para nós, tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos, que nós sejamos, está nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia, que nós possamos nos render ao Senhor, que nós possamos a cada dia estar mais próximo do Senhor, na palavra, na Tua igreja, na oração, na meditação da palavra, de dia e de noite, Senhor, para que nós vivamos bem aqui nessa terra, para quando chegar o nosso dia, Senhor, nós possamos subir com o Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Oramos por essas vidas, oramos por aqueles que estão doentes, oramos por aqueles que estão pedindo, meu Deus, uma cura, por uma enfermidade que já foi desenganada pelos médicos, pelos remédios, que o Senhor possa estender as mãos, Senhor, nesses hospitais, Senhor, nesses povos, meu Deus, e eles venham ser curados. Oramos também para a libertação de muita gente que está nas garras de Satanás, que está no pecado, está na prostituição, está no crime, está, meu Deus, ali meu Deus, nas drogas, Pai, está nos vícios, meu Pai, que eles venham ser libertos pelas Tuas mãos, pelo Teu poder. Alcança essas vidas, Senhor, meu Deus, que estão sofrendo, casais que estão sendo destruídos, meu Deus, porque Satanás tem entrado, trazido a ira, trazido o pecado, a traição, Senhor, meu Deus. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha proteger, Senhor, meu Deus, porque todos nós somos tentados, todos os dias nós reconhecemos que o Senhor está em nossas vidas, reconhecemos que o Espírito Santo está em nossas vidas, nos livra de tudo, aleluia. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha cada vez mais nos fortalecer, Senhor, meu Deus, porque nós precisamos da Sua misericórdia, do Teu perdão, precisamos buscar somente o Senhor, ter olhos somente para o Senhor e fazer somente a Tua vontade. Que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor, que tudo seja conforme a Tua vontade, conforme está com a Tua palavra, para que nós possamos fazer somente a Tua vontade. Um dia nós estaremos na frente do Teu trono só para Te adorar, só para Te glorificar, Te exaltar, aleluia. Toda a honra, toda a glória somente para o Senhor. Nós oramos, já Te pedimos em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Glória a Deus. Tende suas mãos, vamos ficar de pé, já vamos encerrar o culto. Você também que está nos assistindo, fique de pé, estende suas mãos. Vou ministrar a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo esteja com vós e com a sua família,
Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus caminhos, o seu trabalho. Deus abençoe, que o Senhor possa te fortalecer cada vez mais na palavra dEle, e você possa buscar o nosso Senhor Jesus Cristo Salvador na sua vida, como Senhor da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Até sábado às 8 horas da noite, em nome de Jesus. Que o Senhor possa te dar uma semana de vitória na sua vida, na sua família, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus, tchau, um beijo de coração, até sábado, em nome de Jesus.